Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. O nome imutável é um nome sobre todo nome. É o nome de um Deus poderoso, do Deus Yahvé, do Deus Jeová. E este Deus está com seus olhos voltados para este lugar na manhã deste sábado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos que fosse projetado, por favor, Provérbios 3, 9 a 10. Provérbios 3, 9 a 10. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Eu fiz a minha parte. Eu falei alto, não é? Coloquei bem a voz, para que vocês me ouvissem. E eu gostaria de ouvir vocês dizerem amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Ah, sim, agora melhorou bastante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler juntos? Tudo bem, a minha tradução aqui é outra, mas vamos ler essa aí mesmo. Vamos lá. Vamos ler juntos? Pronto, amém? 1, 2, 3, já. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com seus primeiros frutos de todas as suas plantações. Mais uma vez. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém. Glória a Deus. Na outra versão aqui. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Amém, igreja? Paz do Senhor a todos, mais uma vez, pode sentar. Paz do Senhor a vocês. Eu não falei a paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos assistem, que nos assistirão. Nenhum assunto da Bíblia, atenção jovens, adolescentes, que estão aqui, irmãos e irmãs, nenhum assunto da Bíblia é maçante. Às vezes a pessoa fala, aquele assunto é maçante, aquela palestra foi maçante, aquele assunto do pastor, do presbítero, do pregador, foi assunto maçante. Nenhum assunto da Bíblia é maçante. Amém? Vocês concordam comigo? Diga amém. Amém? Olha só, nenhum assunto da Bíblia, talvez você não tenha entendido o que eu falei, não é? Quando eu disse maçante. Nenhum assunto da Bíblia é chato. Quando nós batemos os olhos nas Escrituras e lemos uma frase, um versículo, um texto, é Deus falando com a gente. E o que vem de Deus, vem para nos alentar, para nos corrigir, para nos instruir, para nos fazer mais sábios ainda, mais felizes ainda. Muito bem, o assunto de hoje também, fora a questão da Bíblia que eu mencionei, que ela não é chata, que a Bíblia não é maçante, é um assunto que muitas vezes, em algumas circunstâncias, as pessoas não gostam de falar sobre ele. O assunto é dinheiro. Quem gosta de dinheiro, diga amém. Ué, tem alguém que não gosta? Passa para mim, traz para cá. Todos gostamos de dinheiro. Nossos olhos brilham quando nós contemplamos uma cédula.
quando nós contemplamos o saldo, ou não, né? Quando eu contemplo o saldo, às vezes nossos olhos marejam de lágrimas, de tristeza. Mas nós vamos falar, irmãos, sobre a manutenção da obra de Deus. E a manutenção, para termos a manutenção da obra de Deus, nós precisamos, a igreja precisa entender, precisa falar, sim, sobre dízimos e ofertas. Não tenham este assunto como algo maçante, como algo chato. Não precisa você se escorregar e se esconder por debaixo do banco hoje. Não faça isso. Pelo contrário, levante sua cabeça, fique com os teus olhos, os teus ouvidos atentos, teus olhos atentos, porque Deus vai falar com você hoje sobre dízimos e ofertas. Amém? Amém? Ponto doutrinário da Igreja Adventista da Promessa. O assunto dízimo é milenar. O assunto dízimo e ofertas, por consequência, não é assunto da Igreja Adventista da Promessa. Como eu disse, ele é um assunto bíblico, ele é milenar. O dízimo, devolução do dízimo, entrega de ofertas é praticado pela maioria absoluta de todas as igrejas cristãs do mundo, inclusive a Igreja Católica. A Igreja Católica tem como costume a devolução do dízimo, e está inclusive nos pontos doutrinários, vamos chamar assim, da Igreja Católica. Então o assunto dízimos e ofertas é um assunto embasado, sim, na Bíblia. Ele é milenar já, e ele é ainda praticado e vai continuar sendo praticado no mundo cristão. E a nossa igreja tem como um dos seus 31 pontos, é isso? 31, Bima, dia do meu aniversário. 31 pontos. A manutenção da obra, dízimos e ofertas. Quero falar com as diaristas da igreja. Quero falar com as diaristas. Quando eu falo da igreja, você que está me assistindo, você irmão, irmã que não veio para a igreja hoje, é com você também que o Senhor vai falar. Não é o Osias que vai falar, não, é a Bíblia. Amém, igreja? Então não fica triste, não. Não fica triste, porque vai ser falado sobre dízimos e ofertas, porque é o Senhor que está falando com você. Ai, que bom, o Senhor falando comigo, ai, que privilégio. Amém, irmãos. Atenção às irmãs diaristas, atenção aos pensionistas da igreja, atenção aos aposentados, os autônomos, os profissionais liberais, enfim, os servidores públicos da igreja, os profissionais da beleza, as manicures, pedicures, os designers da igreja, os trabalhadores da iniciativa privada, os estagiários. Atenção à turminha do primeiro emprego. Sim, atenção aí, a turminha que recebe a mesada, vendedores ambulantes, atenção aos investidores da Bolsa de Valores, atenção aos investidores da caderneta de poupança, CDB, RDB, já não entendo muito disso. Até porque para entender tem que ter dinheiro para pôr lá, né? É com vocês que o Senhor vai falar. Se eu não mencionei aqui alguém, alguma profissão, tem problema, o Senhor vai falar com você também. Muito bem, irmãos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. O que é mosto? Bebida. Era uma bebida. Então, transbordarão
o que é o lagar? O lagar é onde ficava, ou fica ainda, a bebida. A Bíblia diz que se nós honrarmos ao Senhor com a nossa propriedade, com o nosso dinheiro e com as primícias da nossa renda, primícia, a primeira parte da nossa renda, os celeiros se encherão abundantemente e os lagares transbordarão. Muito bem. Irmãos amados, nós vamos hoje falar sobre o dever que o crente tem de contribuir financeiramente para a igreja, para a obra de Deus. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Por quê? A igreja se sustenta graças à contribuição financeira dos seus membros. Eu disse, nossa igreja e outras, muitas igrejas no mundo afora. É assim que funciona. É uma instituição. E uma instituição precisa de dinheiro para se sustentar, ok? Então, meus amados irmãos, nós sabemos que a igreja não ganha dinheiro do governo. O governo dá um dinheiro para um monte de besteira. Aí vem os dias falando. Sim ou não, irmãos? O governo, ele distribui verba para um monte de lixo. Mas ele não dá um tostão para a igreja nenhuma. Pastor, nós ganhamos dinheiro do governo? Zero. Mas para as artes, como é que é o mundo artístico? Que vomita lixo nas nossas casas. O governo libera milhões. Mas para as igrejas, não. Amém por isso. Também que se for dinheiro amaldiçoado, é bom nem vir mesmo. Não é verdade? Muito bem, então a igreja depende dos dízimos e ofertas dos irmãos. Sem esses dízimos e ofertas, dificilmente a igreja conseguiria empreender, ou seja, colocar neste mundo os pastores, os missionários, as missionárias, construir os templos, dar condições logísticas para a igreja continuar. Então, a doutrina bíblica, como eu disse, ela é milenar, ela está largamente difundida nas escrituras sagradas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí vem aquela velha, já foi falado aqui, quando foi falado do sábado, quando foi falado dos 10 mandamentos, aquelas desculpas esfarrapadas, que isso aqui era para o Antigo Testamento, que não precisava, que era o povo de Israel, que agora não precisa mais, que só precisava antigamente. Então é assim, é muito simples, irmão. Pede essa pessoa que fala isso para você, pede a Bíblia dela emprestada, rasga bem no meio assim e devolve para ele só o Novo Testamento. Aí vai falar, mas como assim? Por que você está fazendo isso? Não é, mas você não disse que não precisa? Para que você quer o Antigo Testamento? Abandona, larga fora. Então é mais ou menos assim, irmãos. Dá vontade de ser bem radical ainda sobre os 10 mandamentos. Tem uma igreja aí que é esculpido em materiais caríssimos, não é? Pedras, mármores importados de Israel, não sei de onde, está esculpido lá em todas as igrejas, no púlpito, assim na frente, como se fosse aqui, ó, os 10 mandamentos. Tira aquilo de lá. Para quê, gente? A arca está lá, a arca de ouro, coisa mais linda. Para quê? Tira. Não está escrito lá nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos, lá e tem o sábado do Senhor. Então tira. Está guardando o sábado mesmo. Então, irmãos, é assim, é uma incoerência sem tamanho. Então não tem, irmãos, como questionar a lei de Deus, mandamentos, e também agora trazendo aqui, não tem como questionar o dízimo. Não tem como questionar as ofertas. Não tem como questionar as esmolas, aspas. As esmolas, ao contexto bíblico, são as ajudas aos necessitados. Muito bem. Então, o significado de dízimo está implícito na própria palavra, que equivale a 10% de um todo.
10% de um todo. Muito bem. Jovens e adolescentes que estão aqui. Vamos lá. No final aqui, quando eu concluir, eu não vou demorar, tá bom, irmãos? Eu vou dar a oportunidade para 3 perguntas sobre dízimo. Então, se prepare. Quem for mais esperto vai fazer a pergunta, tá bom? Aí o Adinel vai me ajudar, o presbítero. O pastor está aqui, o presbítero Leandro. Então, nós vamos responder 3 perguntas, 3 dúvidas sobre dízimo. Então, vamos lá. Dízimo, então, é 10% de um todo, ok? E esse todo representa 100%. Então, vamos lá. Quanto é 10% de 100? Quanto é 10% de 100? Quanto é 10% de 1000, Giovana? Quanto é 10% de 1000? 100. Muito bem. Arthur, quanto é 10% de 150? Passou por mão? 15, isso. Quanto que é o salário mínimo? 1.300 e... 1.320? 1.320, né? Eu ganho salário mínimo e não sei quanto. Muito bem. Quanto é 10% de 1.320? 132. Quanto é 10% do salário do Isaac, por exemplo? 200 mil. 20 mil. Irmãos, quanto é por 10% de 25.500? Salário do Marlon. Todo mundo sabe aqui tirar 10% de um valor? Amém? Amém? Então, o que é o dízimo? É 10% de um todo, que representa 100%. Ok? Então, nós vamos ver aqui que é bem simples, bem fácil de saber quanto que é o nosso dízimo. A pessoa não pode dizer assim, não dê porque eu não sabia quanto que era, eu não sabia calcular. Irmão, arruma outra desculpa, vai. Até porque o teu celular calcula. Sim ou não? Tua calculadora calcula. Tem relógio que calcula, não tem relógio? Quem tem relógio que calcula aí? Está aí. Então, não, eu não sabia calcular. Irmão, só contar um detalhe para vocês. Eu estou tentando tornar o assunto, aos olhos humanos, né, menos maçante. Tinha um irmão lá em São Paulo, olha só o zelo de um irmãozinho lá de uma igreja de São Paulo. Tinha um irmão que era tesoureiro e ele era muito prático. Ele gostava de arredondar. Então o irmãozinho vinha lá com o dízimo dele, em dinheiro ainda, era espécie, não tinha transferência online, pastor. O irmão ia com o dinheiro lá, dízimo. Ele ganhava lá, vou dar um exemplo, 1.330,50 centavos, era o que ele ganhava. Ele vinha lá com dízimo, 133,05 centavos. É isso? Aí o irmão tesoureiro arredondava para 134 o dízimo dele. Ele voltava com o envelope lá na tesouraria, irmão, está errado. Meu dízimo é 133, estou dando um exemplo. 133,05 centavos, não é 134. Então o zelo, é isso aí, irmãos. A matemática é ciência exata. É isso e pronto. Então, eu falei aqui sobre o 10%, que não é segredo para ninguém, nem para essas crianças, adolescentes que estão aqui. A origem do dízimo remonta aos dias de Abraão. De acordo com Gênesis 14, 18 a 20, está escrito, neste texto, está escrito que Abraão entregou ao rei sacerdote Melquisedeque
os dízimos de tudo. Com certeza Isaac, filho de Abraão, foi ensinado a respeito dessa doutrina, pois Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão, a conhecia muito bem. Glória a Deus, se tiver entre nós alguém cujo avô, bisavô entregou dízimo, cujo pai entregou dízimo, que você está entregando dízimo e o seu filho, eu vou dizer para você, ele vai olhar para você, vai seguir teu exemplo e vai ser dizimista também. Amém? Abraão, Isaac, Jacó, não é? A Bíblia diz que eles seguiram esse exemplo. Esse fato está evidenciado no voto que Jacó fez quando fugia de seu irmão Esaú. Vocês sabem da história lá, de que Jacó fugia de Esaú e tal. Não vou entrar no mérito. Diz assim a Bíblia: e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Deduz-se disso que Abraão ensinou essa doutrina a Isaque, e este, por seu turno, também a ensinou a Jacó. Como instituição do dízimo agora. Como instituição, porém, o dízimo reaparece com a lei e tem como principal justificativa o seguinte fato histórico. Olha só, quando a terra de Canaã foi dividida entre as tribos de Israel, a tribo de Levi não teve participação nessa divisão, porque Deus já tinha escolhido para servir exclusivamente no tabernáculo. Todos sabemos que a função dos levitas era trabalhar no tabernáculo, em todos os segmentos do tabernáculo. Muito bem. Cada uma das outras 11 tribos recebeu a sua porção de terra, na qual pôde desenvolver a agricultura, a criação de ovelhas e de gado. Isso as outras 11 tribos, tá? Para a tribo de Levi, Deus reservou o quê? Os dízimos das outras tribos. Então eles tinham subsistência, eles trabalhavam, tinham renda, e os levitas, eles trabalhavam na casa de Deus, e eles não tinham renda. E aí Deus então estabelece, institui o dízimo, agora sim, oficializado, institui, para que as outras 11 tribos trouxessem os dízimos, para que sustentassem os levitas que trabalhavam na casa do Senhor. Amém? Está claro assim? Amém? Está claro? Digo amém. Muito bem. A partir de então, como instituição, passou a ser um mandamento do Senhor. Irmãos, dízimo não é favor, dízimo não é esmola, dízimo é mandamento do Senhor. Assim como é mandamento não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, enfim, é mandamento, é imperativo. A Bíblia diz trazei, trazei é imperativo, ok? Sem parte na terra conquistada, os levitas então precisavam ter garantido o seu sustento de alguma forma, ok? Foi então que surgiu a necessidade dos dízimos. Por isso Deus diz nas Escrituras o seguinte: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome, e esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Ponto. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então, meus amados irmãos, de acordo com as Escrituras, somente os sacerdotes e os levitas tinham o direito de receber esses dízimos, conforme se lê em 2 Crônica 31:4. Essa foi a fórmula encontrada por Deus para garantir o sustento dos sacerdotes e de todos os levitas, também para manter em regular funcionamento o serviço do tabernáculo e do templo. Ou seja, então o dízimo era recebido pelos sacerdotes, não é? Era recebido de uma forma
de maneira formal, e esse dízimo era trazido, ele era administrado de forma que desse comida, desse sustento em todos os sentidos para todos os que trabalhavam no tabernáculo, e inclusive para a logística do tabernáculo, para arrumar, para consertar, para pintar a parede do tabernáculo. Estou usando aqui, não é assim também, naquele tempo não era assim, não é, pastor? Mas era para pintar a parede, para pintar o teto, para arrumar o banco, enfim. Muito bem. Se no Antigo Testamento os dízimos tiveram como finalidade a manutenção dos sacerdotes e levitas, no Novo Testamento, com o surgimento da igreja, o mesmo dízimo, não é? Destina-se ao sustento daqueles que pregam o Evangelho. Lucas 10, 7, Romanos 4, 4, 1 Timóteo 5, 18. Olha que diz assim, ó, obreiros, missionários e pastores. Diz assim, pois assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ok? Então, os pastores, missionários, família dos pastores, precisam viver do Evangelho. Consequentemente, eles vivem do dízimo e das contribuições. Portanto, todos os que trabalham no ministério devem ter o seu sustento garantido, e são as contribuições dos membros da igreja que garantem esse sustento. Jesus anulou a lei do dízimo? Não. Jesus não anulou. Jesus cancelou essa norma? Não cancelou. Porque nós vamos ver que ele validou a doutrina do dízimo como meio de sustentação dos que anunciam o Evangelho, quando ele disse assim, digno é o trabalhador do seu salário. Eu disse agora há pouco que o governo dá dinheiro para... Desculpa, tá, irmãos? O governo dá dinheiro para muita coisa boa. A maioria absoluta para coisa boa. Destina verbas para muita coisa boa. Pode ter ficado a impressão, né, que tudo que o governo manda dinheiro é para... Mas, assim, bastante coisa ruim também, né? Então, ele não dá dinheiro para a igreja. O dinheiro que a igreja tem é fruto da tua fidelidade, da tua contribuição do santo dízimo. Santo dízimo, santo no sentido de consagrado. Dízimo é consagrado, é separado. É um dinheiro especial. E Jesus então disse, digno é o trabalhador do seu salário. Teve uma outra vez que os fariseus, né? Esses fariseus, ficavam lá cutucando Jesus, resmungando, e Jesus, que é onisciente, às vezes eles nem falavam, mas Jesus já pescava. Aí eles estavam lá sobre essa questão, e Jesus censurou os escribas e os fariseus por dizimarem da hortelã. Olha só, eles dizimavam da hortelã, do endro e do cominho, enquanto desprezavam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então está aqui, os fariseus, eles davam o dízimo, certinho, perfeito, 10%. Os fariseus, eles davam o dízimo da hortelã que eles escolhiam, do endro que eles escolhiam, do cominho que eles escolhiam. Aí Jesus entra e fala para eles, olha, vocês têm que dar assim o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês deviam, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, não é? Ou seja, você tem que ser dizimista, sim, mas você tem que praticar a fé, a justiça, ou melhor, o juízo, a misericórdia e a fé. Paulo também, com isso então, fica bem claro aqui na Bíblia, irmãos, que o dízimo existia, que era praticado, que Jesus era a favor do dízimo, que Jesus também entendia que o dízimo precisava ser mantido. Então não era para alejar a fé, alejar a crença. Se você tiver
na sua cabeça aí que você é justo, que você tem misericórdia, que tem fé, não precisa dar dízimo não. Não, Jesus falou pelo contrário. Jesus falou, pega tudo e guarda tudo. Não adianta você querer cortar algumas normas da Bíblia. Paulo também diz, quem jamais milita à sua própria custa, quem jamais milita à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Continuando, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Ou seja, Paulo está enfatizando a necessidade da contribuição para aqueles que trabalham na casa do Senhor. Muito bem. Andando aqui, é importante entendermos também que os dízimos não são dos crentes e que o dízimo pertence ao Senhor. O dízimo não é teu, o dízimo não é meu. Você pode até, eventualmente, por alguma razão, por algum deslize, por alguma falta de orientação, por alguma fraqueza, pegar aqueles 10% ali, mas ele não é teu. Ele é do Senhor. Amém? Há crentes que, por qualquer contrariedade, retém o dízimo, outros entregam apenas uma parte, há quem o substitua pelas ofertas, outros ainda que sentem-se no direito de administrar o dízimo do seu próprio modo. Uma vez um irmão me abordou naquela porta. Esse irmão não está na igreja hoje e era um indício já de que ele estava fraco na fé. Eu costumo dizer, pastor, o tempo muitas vezes responde tanta coisa. Irmãos, o tempo, às vezes fica ansioso. Essa semana eu falei para uma pessoa, falei, não fica ansioso, calma, o tempo responde muita coisa. E esse irmão veio para mim, ele era contra algumas questões administrativas da igreja, não é? E para você demonstrar suas contrariedades, tem o fórum especial para isso, que é o conselho da igreja, que é a reunião de membros da igreja, que é a assembleia da igreja. E esse irmão falou, eu não concordo com o jeito que administra o dízimo da nossa igreja da promessa. Presbítero, eu quero perguntar para você, a partir de hoje eu vou dar 50% só do meu dízimo, e o outro 50% eu quero dar aqui para fazer algumas coisas na igreja aqui. Falei, irmão, não faça isso. Entrega 10% para o pastor, para a igreja, e deixa que a igreja administre. Infelizmente, esse irmão não está aqui na igreja mais. Muito bem. Então, irmãos, Deus é dono de tudo, amém? Vamos passando aqui, vamos correndo. Deus é dono de tudo. Eu quero que coloque a letra do hino que nós cantamos lá, por favor, novamente. Deus é dono de tudo, como está escrito. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, diz a palavra de Deus, amém? De quem é a terra? De quem é a terra? De quem é o mundo? De quem somos nós? Do Senhor. Amém. Na nossa vida, irmãos, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Nós somos apenas mordomos. O que é um mordomo? É um administrador, não é isso? O mordomo administra a casa. Então é do Senhor. O Senhor entrega na nossa mão e fala assim, administra. Muito bem. Então nós precisamos entregar o dízimo, contribuir com o dízimo de todo o nosso coração, mas não também como se nós estivéssemos pagando o Senhor por alguma coisa. Deus não exige pagamento de nada. Deus não precisa de pagamento. Deus não precisa de pagamento de nada. Então não entregue o teu dízimo como se estivesse pagando alguma coisa. Até porque você está, na verdade, você está devolvendo. Você não está pagando. Embora o dízimo não deva ser entregue com vista na garantia de uma retribuição, esta com certeza virá
para aqueles que contribuem com fé. Amém, irmãos? Olha só, você não entregue como pagamento de nada, mas pode ter certeza que a palavra de Deus diz, vai se cumprir na tua vida, quando diz que a janela dos céus se abre e são derramadas bênçãos sobre os teus celeiros e sobre os teus lagares. Muito bem. Oferta. Foi colocado o hino? Pode ser? Muito bem. Antes de colocar o hino, eu quero dar... Tem alguém já que tem pergunta sobre dízimo? Não fique com vergonha de perguntar, não. Tem? Noêmia, pergunte. Vem aqui, querida, faz favor. Não, pega o microfone porque está sendo transmitido e vai ser importante para todos, não é? Não se sinta envergonhado de perguntar, não, irmãos. Vem aqui, irmã, faz favor. Então, eu falei 3 perguntas, uma já está aqui. Você falou 2? 2 em uma, você é esperta mesmo, né, irmã? A pergunta é... A paz do Senhor, irmãos. A pergunta é, eu preciso dizimar tudo que eu tenho dentro da minha casa? E a outra pergunta é, eu posso arredondar o dízimo? Eu vou arredondar para cima, pode. Mas não é o que Deus pede. Deus pede 10%. Mas se você quiser arredondar, não tem problema. Porque quando você arredonda para cima, você não está tirando, está acrescentando. Se você tirar, aí é que é o problema. A Dinel, ela perguntou se tem que dizimar de tudo, de compra. Não, é que quando você compra os móveis, subentende-se que você já deu o dízimo do lado do teu salário, que você vai... Está claro? Ficou claro? Tá bom. Mais uma pergunta? Mais uma? Levanta a mãozinha, senão eu não enxergo. Ah, você fez uma declaração de amor hoje, hein? Opa, faz de novo. Ó, pastor. Que isso, pastor está animado. Hein? Você ouviu? Não ouviu ainda? Não assistiu? Tá bom. Tá bom. Pergunta, meu querido. A minha pergunta é assim. Homem apaixonado. Para quem é CLT, viu, né? Carteira registrada, recebe um salário base e como o meu trabalho é perigoso, assim, eu trabalho com produtos químicos, aí tem o adicional de insalubridade, Sim, mas o salário base que eu recebo é um valor mais excepcional. Eu tenho que dar o dízimo sobre o salário base ou sobre o salário mais excepcional. Adinel, eu tenho a resposta, mas a Adinel vai responder. Vou deixar meus colegas trabalharem um pouco. Pode vir aqui, Adinel, por causa da filmagem, por favor. Ele ganha um salário base mais a insalubridade. E até vai se aposentar antes, né? Que bom. Se a lei fosse de antes, a de agora vai só depois dos 60 anos. Irmãos, é o seguinte, eu tenho o meu ponto de vista com base na Bíblia sobre essas questões. Isso daí para mim eu acho assim fácil, não é complicado. Mas existem algumas outras coisas. Por exemplo, você ganha o seu salário, você tem adicionais, de repente quem trabalha à noite tem adicional noturno, de periculosidade, toda aquela coisa. Mas além disso você tem auxílio alimentação, né? A pessoa tem abonos, tem algumas coisas assim. Tudo isso são ganhos que a Bíblia fala. Por quê? Porque tem gente que ganha uma suposição R$2.000 e não tem cesta básica, não tem, ele sobrevive dos 2.000, ele vai dizimar sobre esse valor. Agora, se eu ganho, além dos 2.000, mais 800 de vale alimentação, mais, sei lá, 400 de auxílio periculosidade. O dízimo é sobre os meus ganhos, é sobre aquilo que eu ganho. Existem alguns valores que podem ser deduzidos, né? É óbvio que existem coisas que você está programando para o futuro. Por exemplo, se você paga... E aí depende de pessoa para pessoa, eu não faço isso, mas eu sei de pessoa que faz, né? Você paga lá a questão de um valor
para uma aposentadoria, um adicional, além do INSS. Então, esse valor que você está pagando vai beneficiar quando você aposenta, é o meu caso. E aí, sobre a aposentadoria, eu vou dizimar. Por que eu tenho essa aposentadoria? Porque eu fiz essa provisão anterior. Então, tem gente que desconta para depois, quando ele está recebendo, ele paga isso daí, né? Ele vai pagar sobre esse valor. Então, o dízimo, respondendo diretamente à sua pergunta, é sobre todos os seus ganhos. Não importa se esse ganho é do salário base, se é do adicional noturno, se é de periculosidade, enfim, é um ganho extra que você tem e que vai fazer parte da sua renda. Assim como aqueles que são autônomos, agricultores, enfim, lógico, tem que se fazer um cálculo, porque se você ganha um determinado valor, mas você tem um custo, por exemplo, você viaja, tem todo um custo. Então, o que você ganha lá, digamos, ganhou 8 mil. Mas existe um custo, às vezes 2, 3 mil, para você chegar aos 8 mil. Então, isso tem que ser deduzido. Naquele tempo de Israel era mais simples as coisas, porque assim, eu tenho 100 cabeças de gado, 100 ovelhas, aí esse ano acrescentou mais 100, entrega 10. Acrescentou 99, Noemi, entrega 9,9. Que jeito vai entregar 9,9 de ovelha? Entrega 10. Então, aí entra o arredondamento que a irmã perguntou. Ficou claro, irmão? Ficou claro. O Adnel entrou numa situação que muita gente tem dúvida. Tá, eu recebo um salário, mas eu contribuo para a previdência privada, aposentadoria. Tudo bem, você deduz, te desconta, faz do líquido, porque você sendo crente fiel, você sabe que quando você começar a receber a tua aposentadoria, né, você vai dizimar sobre aquilo. Pois não, irmão? Irmão Valdir. Pai do Senhor, irmãos. Outra questão aí, que muitos, eu sinto que pesa. Eu, por exemplo, peguei uma indenização de 15 anos de empresa quando eu fui dispensado. Na folha de pagamento vem lá, descrito embaixo, FGTS. Sobre aquilo ali, é o que entra a receita líquida. Mas aí, após 14 anos de empresa, a empresa me dispensou. Aí o que aconteceu? Caiu na minha conta lá 80 mil reais de indenização. O que aconteceu? A minha consciência falou, 8 mil desse acerto, eu vim, quando chegou lá, na hora, ali a tesoureira falou, mas 8 mil? Falei, sim, infelizmente fui demitido, mas esse é um benefício que veio, acumulou e chegou, é um direito, obrigação, esses 8 mil. Amém, irmão? Irmãos, isso é fé. Fé é você ser demitido e dar o dízimo da tua rescisão, sabendo que Deus vai abrir outra porta para você. Isso é fé, irmão. Fé, Josué, que você que é dizimista, meu irmão, que eu seja jardineiro, que trabalha lá, ganha 100 reais no dia, e no fim do dia entrega o dinheiro para você, você separa 10 reais para o Senhor. Isso é fé, Josué. Tá bom, meu querido? Josué ficou 83 dias na cadeira de roda lá no interior, ele não pôde contar tudo, ele falou, o pastor não deixa eu falar, deu só 2. Estou brincando, viu, pastor? Mas a tua palavra foi uma bênção, Josué. Foi ou não foi, igreja? Testemunho dele? Ele ficou 83 dias, saiu daqui de ambulância, ele sofreu muito, que acho que era, se fosse nos meus tempos, ia ser o meu pai que ia estar dirigindo a ambulância. Ele sofreu muito na ambulância, né, Josué? Para lá e para cá, com dor, tudo quebrado, tudo desmontado, literalmente. Chegou lá a 600 e poucos quilômetros, né? O paizinho e a mãezinha dele cuidaram dele. Ele ficou 83 dias na cadeira de roda em função de um acidente de carro. Mas ele estava lá e ele consciente que ele tinha que entregar o dízimo, era dizimista, voltou a trabalhar e voltou a dar o dízimo, e ele está aqui hoje para a glória de Deus. Valcir, faz favor, pergunta, querido. Eu tenho 2 perguntas. Duas? 2. Tá bom. Mas uma já foi respondida meio por cima, mas vamos deixar mais bem claro. Você dá o dízimo do bruto ou do líquido? A segunda, quando você vende um imóvel, um carro, alguma coisa, você tem que devolver? Devolver. Quando você o quê? Quando você vende um carro ou um imóvel, porque você já deu, né, o dízimo,
né, lá atrás, de tudo aquilo e, consequentemente, você comprou. Você dá novamente o dízimo ou uma oferta? Tá, sobre a venda do bem, irmãos, é simples. Você teve lucro sobre a venda, você dá o dízimo do lucro. Simples. Você comprou um carro ontem por 10 mil e vendeu hoje por 11 mil. Quanto você ganhou? 1.000, você dá 100 reais de dízimo. Simples assim. Ganhou na Nota Paraná R$1 milhão. Ah, e agora, hein? Ei, pastor, eu tô louco para ganhar na Nota Paraná, pastor. Eu tô louco para dar 100 mil para a igreja. Ganhou na Nota Paraná. Ganhou o carro do shopping lá. Tem um carrão, numa BMW no shopping, no Barigui, não, no Miller. Nossa, que carrão. Falei, Senhor, olha como eu queria ganhar esse carro. Então ganhou Nota Paraná. 100 mil de dízimo, irmão. Traz para o pastor aqui, ó. Ganhou um carro. O carro vale 300 mil. 30 mil é dízimo, se vira. A outra pergunta sobre o bruto ou valor líquido, né? Isso. Entrou a questão que o Adnel mencionou, Valcir. Rapidinho, atenção, irmão. Então você ganhou R$1.000, aí você tem o INSS. Tá? Vai ser recolhido, esse INSS vai se transformar em aposentadoria. Você vai dizimar disso na aposentadoria. É assim que eu entendo, Adnel, estou certo? Tá certo? Beleza. Mas viu, daí tem o plano de saúde, né, tem os atrasos. Plano de saúde é você dar o dízimo, porque é assim, irmão, você está comprando já um plano, né? É como se você comprasse no mercado. No caso seria do bruto e não do líquido, né? Isso, tem coisas Pode que você deduz. Tem deixar coisas mais pastor... claro no caso, então, para tirar dúvida. Bruto, isso, né? não, tranquilo. Tem coisas que você deduz, tem coisas que não, tá? Só mais um pouquinho para o pastor continuar. Eu até quero dizer que eu não sou dizimista, porque aconteceu tantas e tantas coisas na minha vida que não é falta de fé. Que fé eu tenho e muita fé. Só que entrou algumas coisas aí que não é dúvida também, né? Eu até, algumas vezes, eu comecei a ficar com vergonha de dar o dízimo um mês, passa 2 meses e não recebe. Aí eu falei, poxa, como é que fica? Porque eu estou recebendo, no caso, pelo INSS. 1 mês dá, 2 meses, 3 meses, aí fica aquele negócio, meu Deus, me ajuda. Amém. Pode, senhor, irmãos? Irmãos, só aprende quem pergunta, né? Essa questão do dízimo, vamos entender uma coisa, só resgatando aqui. No tempo da Bíblia, não se tinha uma economia, né, presbítero Adnel, em cédulas, como nós temos hoje. Não tinha Pix no tempo de Moisés, irmãos. Vocês sabem disso. Mas a quantificação é sempre assim. Entrou alguma coisa no seu bolso, na sua conta, porque você trabalhou, é no mínimo uma remuneração. Tecnicamente, você tem remuneração e salário. Para a questão de direito, nem sempre as duas coisas é a mesma coisa. Mas é por causa de algum trabalho que você desempenhou. Então, aquilo é aquilo que a gente fala que é a base do seu dízimo. Muitas empresas fornecem benefícios para os funcionários no lugar do dinheiro. Eu tenho um plano de saúde que é igual ao do ator da Globo, não preciso pagar. Mas se você não trabalhasse, você receberia esse plano? Então, de alguma forma, isso também é sua remuneração. Eu recebo um auxílio, como o presbítero bem colocou aqui, eu, graças a Deus, recebo um bom auxílio de alimentação que quase equipara o meu salário, né? Mas se você não trabalhasse, você receberia aquilo? Então veja bem, irmãos, tem coisas, tem situações que a gente vai depender sim do Espírito Santo para nos dar o discernimento, né? Para a glória de Deus, eu quando desempenhava a minha profissão de advogado, Deus às vezes abre portas que a gente não espera. E às vezes numa causa você ganha às vezes um honorário que vale 1 ano de trabalho. Mas muita gente não dizima. Há médicos que numa cirurgia, num tratamento, né, ele compra uma fazenda inteira para ele e não dizimam. Nós temos que entender, irmãos, que quando a Bíblia diz que tudo é do Senhor mesmo. Amém? E existe um ponto sensível do dízimo, sem prolongar aqui, Osias. Por que Deus nos deu também o dízimo? Deus não precisa do dinheiro.
Deus quer saber se a gente confia nele para devolver o que não é nosso. Se você soubesse que por aí na rua, tem uma pessoa usando algo que é seu sem pedir para você, como você se sentiria? Tem alguém que pegou seu carro sem a tua autorização, saiu cantando os pneus e fritou os pneus do seu HR, riscou o seu HR e falou: vou fazer o que eu quiser com o seu HR da Honda. Pela cara dele já viu, né? A gente pega o dízimo, irmãos, vou ser sincero, palavra pastoral, amém? A gente pega o dízimo e vai para a praia. A gente pega o dízimo e compra sapato. Estou falando do dízimo. Deus é tão bom que Ele te deixa com 90%. Deus é o melhor sócio que existe, porque Ele multiplica ainda os 90%. Então a questão do dízimo, ela é sensível, por quê? Porque é a nossa consciência que pesa, e aí é o velho Adão e a velha Eva querendo, foi ele, foi ela, foi o pastor, não, é a palavra. Né? A coisa mais linda que eu acho em Abraão, presbítero Osias, é que Abraão ele devolveu o dízimo sem o pastor precisar falar. Ele fez um voto. Ele fez o voto. Faça o voto, irmão. Faça o voto como Abraão fez, de tudo quanto o Senhor me der. Muito bem. Para terminar aqui, a segunda parte é bem mais curta, bem mais fácil de entender. Desculpa, tem alguém que levantou a mão para perguntar? Oi? Ah, tá. Tudo bem. Coloca a letra, tá ali? A letra tá ali? Não tá ali. Então vamos lá. Gabriel. Que isso, Gabriel? Aí. Pergunta. Já vou entrar nas ofertas. Irmãos, a oferta aqui é bem fácil de entender, tá bom? O dízimo é um pouquinho, embora eu não acho não tem nenhum segredo desse assunto de dízimo na Bíblia. Não tem mesmo. Aliás, eu acho um dos assuntos mais práticos, mais fáceis de entender. A ti seja consagrada a minha vida ao meu Senhor. Meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Pula. Passa, por favor. Sempre... Não é aí. Que isso, irmão? A irmã. Próxima estrofe, vai passando. Os irmãos estão cansados, com fome. O frango está assando. Então, irmãos, deu um probleminha lá. Calma. Viu? Fico nervoso quando falo de dinheiro, né? Vamos falar da oferta, aí depois a gente coloca o hino, tá? Então, a outra maneira de honrarmos ao Senhor é com as nossas ofertas. Dízimo é uma coisa, oferta é outra, tá bom? Então, diferente dos dízimos, as ofertas são presentes. Nós as entregamos a Deus e escolhemos o valor. Enquanto dizimar é um dever determinado pelo Criador, ofertar é um ato natural de agradecimento. As ofertas são sempre voluntárias. A diferença principal existente entre dízimos e as ofertas consiste no seguinte: o dízimo tem valor pré-fixado, matemática exata, 10% das rendas obtidas. As ofertas são voluntárias, isto é, não tem valor pré-estabelecido. Todavia, tanto os dízimos quanto as ofertas são absolutamente necessários para a manutenção da igreja. Vem uma coisa um pouquinho pesada aqui, mas está na Bíblia. Nos dias do profeta Malaquias, a negligência dos filhos de Israel, olha, negligência, irmãos, negligência na questão dos dízimos e ofertas. A negligência dos filhos de Israel no tocante ao dever de contribuir havia atingido um alto grau. Daí a razão do profeta usar uma linguagem considerada pesada no tratamento com aquele povo a respeito desse assunto. Diz a Bíblia:
Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nos dízimos e nas ofertas. Então, irmãos, a oferta ela é voluntária, de acordo com as nossas posses. Nunca queira ofertar mais do que você pode e nem menos do que você pode. Se você pode ofertar R$10, é R$10. Não queira ofertar 20 e se desequilibrar financeiramente. Não queira ofertar 5, porque o Senhor sabe que Deus tem poder de olhar o seu coração e você vê que você está segurando. Tem 2 notas de 5, você podia dar 2 notas de 5, você segura uma. Então você precisa ser honesto consigo mesmo, com Deus, dar segundo as suas posses, não encolha a sua mão. Então, oferta é voluntária, é de acordo com as posses, é aquilo que Deus coloca no seu coração. Por isso que igrejas neopentecostais ficam escandalizando o Evangelho, o nome do Senhor, estabelecendo valores, forçando aos fiéis deles a darem um determinado valor que essas pessoas não podem. Uma vez, uma pessoa familiar nossa, meio de longe, começou a ir numa igreja, ele não tinha dinheiro, estava desesperado, pulando de igreja em igreja, procurando solução financeira para a sua vida. A pessoa que estava lá na frente falou para ele assim: se você não tiver dinheiro, traga a sua geladeira. Ele pegou a geladeira e levou. Perdeu a geladeira e não ganhou dinheiro nenhum. Deus não promete dar dinheiro para ninguém, irmãos. Deus não promete. Deus promete sim abençoar a sua vida, e você trabalha, você vai atrás, e Deus te abençoa, porque Ele é um Deus provedor. E aí então, essa pessoa não pode dar o que ela não tem. Infelizmente isso está acontecendo hoje muito, muito, muito. Muito bem, irmãos, nós podemos ir para a conclusão dizendo: aos que são fiéis em suas contribuições, Deus promete bênçãos, não é? Mas nós não podemos concordar com aqueles que procuram motivar a prática da contribuição com a promessa de que serão revertidas em prosperidade material, como se a relação do crente com Deus fosse a base de troca. Deus não é um Deus de troca. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta sobre a oferta? Então, para você se organizar assim, é simples. Você já sabe quanto você ganha. Então, você já sabe que 10% é dízimo, matemática exata, pronto, tem que entregar. A oferta você não sabe. Então, o que você faz? Um culto eu venho, trago R$2. Outro trago 5. Outro culto eu trago 10. Enfim, você não tem ali um planejamento financeiro para entregar a oferta. Então, o que você faz? Você pega teu salário, vê o quanto por cento da tua renda você poderia designar para dar de oferta. E aí você, durante o mês, você distribui essas ofertas. Se você quiser trazer cada sábado, cada domingo, você traz uma parte desse valor. E tem gente que, inclusive, entrega tudo de uma vez já, a oferta do mês já. Ok? Então, é questão de organização financeira, irmãos. Amém? Então, é assim que funciona. Não dê oferta assim, está aqui, pega aqui, está aqui, pega, hoje eu tenho. Hoje eu tenho 5, está aqui. Não é assim também. Não é assim. Tem que ter organização financeira, senão você vai se quebrar financeiramente. Não sabe o que está pagando, quanto está pagando, que dia pagou, tá? Na questão, que dia entregou a oferta. Tá bom, irmãos? Então, nós temos aqui um versículo que diz, cada um oferecerá, Deuteronômio 16, 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém? Que possa dar, oferta, que possa dar. Ok? Deus não quer mais nem menos, Ele quer o que você pode entregar de oferta. Ao ofertarmos ao Senhor, devemos ser movidos não por tristeza,
mas pela gratidão, por encontrarmos uma forma de agradecer-lhe por tudo que Ele tem dado. Amém, irmãos? Então, ofertar é uma forma de agradecer ao Senhor. Precisamos ser suficientemente sensíveis a ofertarmos ao Senhor com alegria. Vem pedir oferta para você dar um sorriso. Com alegria, com generosidade, com gratidão, espontaneamente e planejamento. Planejamento, a gente precisa planejar a vida financeira, irmãos. Se nós não planejarmos nossa vida financeira, olha, o caos é certo. A Bíblia, inclusive, ensina isso. Sim ou não? A Bíblia ensina isso. Precisamos nos planejarmos financeiramente. Precisamos nos planejarmos materialmente. Ok? Planejamento para entregar oferta. Com espontaneidade, com alegria, coração aberto, com bondade, né, com voluntariedade, sem constrangimento, sem pressão. Igreja nenhuma, pastor nenhum, tem que ficar fazendo pressão para a igreja contribuir. Isso tem que vir de lá para cá, com alegria, espontaneidade, consciência de que está contribuindo para o Senhor. Entreguemos, portanto, os nossos dízimos e as nossas ofertas com alegria, amém? Como que nós temos que entregar dízimos e ofertas? Com alegria. 2, entreguemos dízimos e ofertas com generosidade. Seja generoso para com a causa do Senhor. Generoso. Temos que entregar nossos dízimos e as ofertas com o quê? Com generosidade. Todos comigo? Com generosidade. Por fim, entreguemos dízimos e ofertas com fidelidade. Fiel no valor, fiel no cálculo. Certo? Fiel no valor, valor certo, não mais nem menos do que nós podemos. Dízimos, ser fiel no valor. Ok? Então precisamos, por fim, entregar nossos dízimos e ofertas com quê? Com fidelidade. Todos comigo? Entregar dízimos e ofertas com fidelidade. Amém, igreja? O hino, saiu o hino? Saiu. Amém. Está aqui. A ti seja consagrada a minha vida. Pula, por favor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor. Pula, por favor. Minha voz para sempre toma, para o teu louvor cantar. Pula, por favor. E agora? Ei, pastor. Amém? A gente às vezes canta e não presta atenção na letra que está cantando. Vocês cantaram hoje esse hino. Minha prata e ouro toma, nada quero te esconder. Amém, igreja? Se pela circunstância da vida, por alguma razão qualquer, fortuita ou não, você está tentando esconder, então faça disso uma oração para o Senhor. Senhor, toma minha prata, toma meu ouro, não quero te esconder nada, Senhor. Guia minha inteligência, Senhor. Sim, guia minha inteligência para administrar meus bens, minha casa, meu dinheiro, meu salário, minha renda. Amém, irmãos? Então nós louvamos o nome do Senhor. E tem mais uma pergunta ainda? Não? Não tem? Então eu quero voltar lá no começo da minha fala. De trás para frente. Senhores e senhoras investidores na Bolsa de Valores. Senhores e senhoras aplicadores da caderneta de poupança. Quanto que dá dano a tua renda da poupança? Qual que é o teu rendimento do teu investimento nas ações da Petrobras, do Banco do Brasil? Enfim. Vendedores ambulantes, crianças que recebem mesada. Você está ensinando o teu filho a dar o dízimo? Você está ensinando o seu filho a dar o dízimo? Teu filho cortou a grama para você, você deu R$30 para ele, só entregou R$30, não falou para ele, filho, você tem que dar o dízimo de R$30. Não tem problema se tiver que abrir um cadastro para entregar R$1 aqui, não é, pastor? Não tem problema.
Vai ter problema se você não ensinar teu filho. Então, teu filho ganhou um dinheirinho porque fez um servicinho para o papai e para a mamãe. Filhinho, olha filho, aqui na Bíblia está escrito que você tem que dar dízimo. Daí ele ganhou R$50. Ah, papai, que bom. R$5, ele vai falar, como ele é meio inocente, né? Ele vai falar, ah, pai, só 5. Tá bom, pai. É assim, irmãos, que funciona. Vendedores ambulantes, já falei, senhores estagiários, trabalhadores da iniciativa privada, pedicure, manicure, fez a unha de alguém, ah, ganhou R$30, separou dízimo? Não? Ah, vai ter que conversar com Deus. É mais difícil, irmãos, as pessoas que ganham todos os dias, né? Não ganham salário por mês, tira o vale dia 15, é diferente. Então tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque a gente sabe que é difícil de administrar, mas pessoas que têm trabalhos esporádicos, pessoas que trabalham lá, fazem uma unha, ganham R$50, cortam uma grama, ganha R$150, tem que dar o dízimo disso, irmãos. Eu tenho certeza, eu conheço algumas situações aqui, de que existem irmãos aqui que são muito fiéis nessa parte, glória a Deus. E são pessoas muito abençoadas. Amém? Então, trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos, profissionais liberais, autônomos, empresários, enfim, aposentados, pensionistas, diaristas, todo mundo aqui ganha dinheiro. De alguma forma ganha dinheiro. E o Senhor requer de nós fidelidade, gratidão, amém? Devolvendo o dízimo e entregando ofertas. É assim que a igreja de Deus funciona e Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Se você não tem conseguido cumprir isso, acredite, faça a prova do Senhor, busque força do Senhor, busque orientação e você vai ser sim, vai se tornar sim um dizimista. Se você é um dizimista eventual, você vai voltar a ser um dizimista regular.